Amém, glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de tudo, eu gostaria inicialmente de agradecer e me regozijar de contemplar o grupo Lídia nesta noite. Agradecer pela oportunidade que a mim foi concedida na pessoa do irmão Vitor. Tantos preletores maravilhosos na nossa igreja, e ele me concedeu a honra de, na festividade do Lídia, eu poder estar aqui compartilhando algo da parte de Deus com a amada igreja. Eu agradeço a Deus pelo convite, meu amado irmão, confiança também dos nossos pastores. E amados, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. O Senhor tem um recado para as nossas vidas nessa noite. Vamos meditar na sua palavra. Atenção, livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18. Nós leremos até o verso 2 do capítulo 13. Hebreus 12, a partir do 18. Os amados encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quando ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegados ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. 13. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, a acolheram anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, meus amados irmãos. Meditaremos essa noite à luz dessa palavra. O livro de Hebreus, meus amados irmãos, é um livro que não tem um autor certo. Ele tem um autor, mas o autor é desconhecido. Há alguns servos de Deus, antigamente, atribuíam o livro de Hebreus, a autoria, a carta aos Hebreus a Paulo, mas alguns impedimentos de entendimento sobre o livro não fazem com que essa autoria seja confirmada. Então, o livro de Hebreus é comum consenso de que não tem autoria. E é um livro diferente porque ele começa como um tratado teológico e no final ele se mostra uma carta, que é um gênero híbrido. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver durante o livro de Hebreus diversas imagens do Antigo Testamento.
Quase todo o Antigo Testamento é relatado aqui, diversas figuras do Antigo Testamento, mostrando as implicações que estas imagens têm para o significado da nova aliança, da qual nós fazemos parte. E esse texto, meus amados irmãos, ele vai ressaltar um contraste entre aqueles que subscreveram a antiga aliança, aqueles que tinham a aliança estabelecida no Monte Sinai, na ocasião da entrega dos 10 mandamentos a Moisés, e um contraste em relação à nova aliança. O que essa nova aliança diz e quais os méritos e os benefícios que são tratados aqui para aqueles que se encontram na nova aliança. O livro de Hebreus, ele tem uma mensagem clara, meus amados irmãos. Assim como outros livros da Bíblia, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para um povo que estava sofrendo perseguição. Eles haviam abandonado o judaísmo, se entregue ao cristianismo, tinham aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador e estavam encontrando dificuldades em permanecer na nova aliança. E essa carta dos Hebreus, ela vai justamente tratar essa questão de que, por mais que o sofrimento e a perseguição esteja acirrada e esteja pressionando esse povo que antes era judeu, ao voltar para a sua antiga religião, eles deveriam se manter firmes, porque a glória da nova aliança é muito superior à da antiga aliança. A entrega desse povo à nova aliança. E é aqui que nós vamos meditar nesta noite. E qual é a estrutura desse texto? Esse texto vai, nesse primeiro momento, do verso 18 ao verso 20, ao verso 21, mostrar qual era a relação do povo com Deus na antiga aliança. A partir do verso 22, já vai mostrar como é a relação do povo com Deus na nova aliança. E a partir do verso 25 até o 29, ele vai trazer uma séria advertência ao povo, que estava pressionado a desistir da nova aliança para voltar aos costumes antigos, voltar à velha religião. Então, meus amados irmãos, é um texto que vai ressaltar a questão da falta de fé daqueles que não creram na palavra de Deus e como isso resultou em dificuldades para aquele povo do Antigo Testamento. Vamos lá, meus irmãos, vamos meditar. A partir do verso 18, nós encontramos o seguinte texto: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Esse momento aqui, meus amados irmãos, é o momento em que o povo está se dirigindo ao Monte Sinai, onde o Senhor vai ali estabelecer uma aliança com o povo do Antigo Testamento. Esse povo foi tirado com mão forte do Egito, com grandes demonstrações de poder da parte do Senhor, foi tirado da terra da escravidão e está agora sendo levado em direção à terra de Canaã. E ali o Senhor vai estabelecer uma aliança com aquele povo, onde Moisés vai subir ao monte e receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E esse aqui é o momento em que uma teofania ali toma conta do Monte Sinai, e o Monte Sinai começa a ficar fumegante. E aí ele vem tratar essa visão do fogo palpável. Por que é palpável? Porque ele é perceptível, ele é visível, é uma demonstração que está tomando o Monte Sinai. E a escuridão, e as trevas, a tempestade, o clangor de trombetas e as palavras que são emitidas daquela teofania, elas são a demonstração clara da glória de Deus que está tomando aquele monte. Mas há uma restrição para o povo em relação a esse monte. Ninguém poderia tocar o monte na ocasião da entrega e dessa aliança, da entrega das tábuas da lei e da aliança. Ninguém poderia chegar perto. Até a palavra de Deus diz que se um animal tocasse o monte, ele
deveria ser morto e apredejado instantaneamente. E não só isso que diz a palavra de Deus. Diz que nessa aliança, no momento da ocasião dessa aliança, meus amados irmãos, o povo ficou atemorizado com tamanha glória que Deus demonstrou naquele lugar. O povo ficou perplexo. A voz era tão intensa, aquela voz, eu imagino, de trovão cortando ali aquele silêncio e falando sempre aquele povo, e ele se entregou a um temor, que chegaram ao ponto de dizer que quando eles ouviram, aí no verso 19, suplicaram para que não lhes falasse mais. O povo pediu a Moisés: seja o intermediário entre Deus e nós, que você fale com Deus, e o que Deus disser a você, você comunique a nós. Eles não aguentaram aquela manifestação do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, seguindo no texto, aquele espetáculo ali, aquela demonstração do poder de Deus, aquela teofania, fez com que Moisés também ficasse aterrado e trêmulo. Nas palavras do nosso dia a dia, Moisés teve temor e tremor diante do Senhor, porque ele sabia das duras serviços que aquele povo tinha, ele sabia das dificuldades que aquele povo tinha em obedecer, em ser obediente ao que a palavra de Deus diz. E à medida que ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, quando ele desce do monte, ele encontra o povo adorando a um bezerro. E isso causa tremor em qualquer liderança. Uma liderança que está em contemplado, e visto que o povo anda vendo os milagres do Senhor, que é visível, que é apalpável, que a glória do Senhor está sendo manifesta o tempo todo, uma ação após a outra, e esse povo se entrega à idolatria mesmo diante de todos esses fatos. É de causar tremor na liderança, e a palavra de Deus diz, Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas essa palavra está dizendo que não foi, meus amados irmãos, a essa aliança que nós temos chegado. A palavra de Deus diz que a aliança que nós temos chegado é a aliança do Monte Sião. A aliança que é estabelecida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a aliança que subscrevemos e que fazemos parte dela agora. Por que o Monte Sião? Porque o Monte Sião é a cidade do Deus vivo, de acordo com o texto. É onde Cristo executou a sua obra maravilhosa, culminando na cruz do Calvário e na ressurreição ao terceiro dia. E esse monte, meus amados, significa, é um símbolo da aliança estabelecida entre nós e o Deus vivo, santo, todo-poderoso. A palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, que é nesse monte, é nesta aliança que a Jerusalém celestial se encontra. O Senhor, que está reunida, que adora ao Deus vivo todo-poderoso, que é uma adoração que foi estabelecida e reconectada por meio desse sacrifício precioso. E não só isso, além de a aliança do Senhor representar a chegada do povo a Jerusalém celestial, a palavra de Deus diz no verso 22, que chegamos também a incontáveis hostes de anjos, anjos celestiais que adoram ao Deus vivo, sem nunca ter pecado, sem nunca ter transgredido, anjos que adoram ao Senhor, e nós também fomos trazidos para próximos desses anjos. Além disso, a palavra de Deus diz que nos juntamos também à universal assembleia, aos servos do Senhor que estão espalhados por todo esse mundo e com o mesmo intenção e sentimento que nós temos, eles também adoram ao Deus vivo, todo-poderoso. Chegamos à igreja dos primogênitos arrolados nos céus.
E aqui, meus amados irmãos, é importante fazer um comentário acerca dos primogênitos arrolados. Os primogênitos que têm o seu livro escrito no livro da vida, aqueles que estão arrolados nos céus, que tiveram expressões de fé maravilhosas na terra, que foram levados a serem escritos no livro dos céus. Meus amados irmãos, nas sinagogas daquela época, assim como hoje, eles tinham também o hall de membros. Eles tinham uma lista contendo toda a membresia da sinagoga. E eles também tinham essa espécie de cadastro. Até porque, para eles analisarem a genealogia das famílias, eles precisavam consultar esses registros. Nós também temos isso hoje, né? Nós temos um sistema que nós temos ali o cadastro de todos os membros da igreja, e quando nós precisamos, nós vamos lá no sistema e consultamos. Para a nossa organização aqui é uma bênção, né? Porque a gente consegue encontrar o cadastro dos amados rapidamente, mas para Deus não quer dizer tanta coisa, porque o que está sendo levado em consideração é se na secretaria ou no sistema do céu o nosso nome está arrolado lá também, e é isso que importa no fim das contas. Então, meus amados irmãos, quando vamos à igreja, quando nos achegamos à igreja, nós precisamos ter uma visão maior acerca do culto que nós prestamos a Deus. E é esse o ponto, a principal aplicação que nós fazemos nessa noite. A palavra de Deus diz que além de nos achegarmos a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, nós nos achegamos a Deus, o juiz de todos, aquele que sonda mentes e corações e julgará todos sem exceção. E aqui, meus amados irmãos, além desse juiz, nós também nos achegamos ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E aqui nós não podemos fazer confusão em relação ao que são os Espíritos dos justos, que nada mais é do que os justos, os servos de Deus, que foram justificados por esse juiz e têm sido aperfeiçoados. Por quê? Porque eles têm sido investidos com o Santo Espírito de Deus, que capacita o servo do Senhor a praticar as boas obras. As obras que demonstram que há a presença de fé salvífica nos servos do Senhor. Então é a esse conjunto de características que o povo de Deus, aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador, são trazidos a esta aliança. E aqui no verso 24 está, meus amados irmãos, o motivo de nos aproximarmos novamente do Senhor, e desta vez de uma forma diferente da forma como o povo se aproximou de Deus no Monte Sinai. É a Jesus, verso 24, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus amados irmãos, é Jesus que foi até a cruz do Calvário, que se entregou por amor de nós para garantirmos essa reaproximação ao Deus Santo Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus, meus amados irmãos, que está sendo falado aqui, o mediador da nova aliança, que faz e garante que nós nos aproximemos do Senhor. Por isso que essa aliança nova, ela fala de coisas muito superiores ao que Abel, ao sangue de Abel. E se os amados irmãos se lembram, na ocasião em que Caim matou Abel, o sangue de Abel, ele clamava por justiça, e Deus fez justiça sobre Caim, por causa daquele sangue. Mas essa aliança aqui é diferente. Esse sangue aspergido fala de coisas muito superiores, porque nosso Senhor, que era bendito eternamente nos altos céus, glorificados pelos santos anjos, despiu-se da sua glória e da sua majestade para se fazer carne, adentrar a temporalidade e tabernacular com os homens, meus amados irmãos, se fazer homem e escárnio,
e ser maltratado por essa humanidade, e ser conduzido até aquela cruz do Calvário, sendo exposto à vergonha aos olhos da terra, aos olhos dos homens. E esse Senhor Jesus, meus amados irmãos, a sua aliança fala de coisas superiores. Por quê? Porque ao se estender naquela cruz e entregar o seu sangue carmesim, por amor de cada um de nós, a humanidade caída, que foi a responsável por crucificar o Senhor Jesus, quando gritou naquele dia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esse sangue não clamou juízo sobre nós, porque imediatamente poderia ser derramado o cálice de ira sobre nossas vidas, e sermos todos destruídos e devastados. Mas não foi isso que aconteceu. Esse sangue derramado trouxe reaproximação, meus amados irmãos. Ele nos aproximou novamente do Deus que havíamos desperdiçado essa comunhão ao transgredir contra o Senhor no Éden. E por isso, meus amados irmãos, que na igreja do Senhor não há espaço para ninguém ser exaltado. Não há, porque o Senhor Jesus é quem merece ser exaltado, glorificado neste lugar. Jesus é o centro da nossa adoração e da nossa pregação, porque Ele é o Cordeiro Santo digno, Ele é digno de ser adorado e exaltado pelos seus servos. Então, meus amados irmãos, eu estava contemplando hoje de manhã o pastor André e o pastor Moisés batizando os membros, as irmãs que chegaram. E assim, eu respeito demais o batismo por submersão das igrejas co-irmã, mas quando eu contemplava os pastores tirando a água e derramando sobre a cabeça dos irmãos, eu conseguia visualizar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário sendo derramado sobre aquelas vidas, para que elas pudessem também se aproximar ao trono da graça, essa nova aliança da qual nós fazemos parte, meus amados irmãos. Então, simbolicamente, esse tipo de batismo fala muito ao meu coração, porque eu imagino o sangue vertido sendo derramado naquela pessoa, o sangue de Cristo. Louvado seja o seu santo nome. E Ele é quem merece a nossa adoração. O centro do culto é o Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus amados irmãos, está estabelecido o contraste. Nós não temos mais o sentimento de não tocar, não se aproximar, não se chegar-se à glória de Deus sendo manifestadas. Não é essa aliança mais que nós fazemos parte. A aliança agora é a de aproximação, é a de trazer para perto, é a de entrar com confiança no trono da graça, sem medo, e rogar ao Senhor: Senhor, que seja misericordioso com todos nós, que graça abundante seja continuamente derramada sobre o teu povo, pois sem ti nada, absolutamente nada, podemos fazer. Agora é diferente. Precisamos, meus amados irmãos, ter essa convicção de que nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a convicção possível, porque foi isso que Jesus garantiu e trouxe para as nossas vidas ao se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém, meus amados irmãos? Foi através de Jesus, e aqui a gente volta a contemplar a imagem dos santos anjos, que estão aqui descritos no verso 22 e que chamou tanto a minha atenção. Quando estava estudando e meditando sobre esse texto, eu vi o seguinte: esses incontáveis hostes de anjos, que nós nos aproximamos dele, como é que é essa relação de nós com os anjos, adorando a Deus? E ao estudar e meditar, eu vislumbrei, meus amados irmãos, que no momento que Cristo verte o seu sangue na cruz do Calvário por nós, e nós nos ajuntamos como congregação e povo que faz parte dessa nova aliança, o sangue de Jesus nos garante uma aproximação na adoração a Deus, tal
como os santos anjos no céu, que nunca pecaram, nunca desobedeceram a Deus, fazem. Porque Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro perfeito. Ele não tinha pecado, e isso fez com que ele pudesse ser credenciado para ser o sacrifício perfeito por essa humanidade caída, cheia de pecados. E ao verter seu sangue, ele garante, meus amados irmãos, que nós nos juntemos aos santos anjos na adoração ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, no momento em que nós fazemos o nosso ajuntamento para adorar o Deus vivo, entregar as súplicas diante dele, sermos edificados pela palavra. Nós temos uma espécie de conexão com os céus, na adoração e exaltação ao nome do Deus vivo, Santo Todo-Poderoso, meus amados. E nós precisamos ter essa visão em relação ao culto que prestamos. No momento em que nós abrimos nossa boca para adorar a Deus, nós se juntamos a esse povo, a esses anjos, à igreja dos primogênitos arrolados. Nós nos chegamos a essa aliança e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que com a presença do Santo Espírito conduzem os novos servos de Deus no caminho para se achar ao Senhor. E essa visão que nós precisamos ter, no momento da adoração, do louvor e da exaltação, nós estamos adorando ao Senhor em pé de igualdade com os santos anjos que adoram a Deus, no mesmo nível, porque Jesus garantiu isso para cada um de nós. E é esse o valor do culto solene, de adorar a Deus. Oh, meus amados irmãos, se tivéssemos a visão real das implicações espirituais que o nosso culto a Deus tem, talvez nós não se apegássemos tanto a coisas corriqueiras e bobas que muitas vezes nos tiram de uma verdadeira adoração ao Senhor. Que estejamos meditando nessa palavra hoje em dia, que estejamos meditando no valor do culto, do culto solene, da adoração genuína, enquanto servos de Deus, congregados, adorando a esse Deus vivo, todo-poderoso. Você acha que nós iremos fazer isso poucas vezes na eternidade? Não, meus irmãos, eu concordo que aqui é um ensaio, e nós precisamos já ir nos preparando para que quando adentrarmos aquela realidade, seja maravilhoso a experiência para cada um de nós, seja maravilhosa. Mas a palavra de Deus, no verso 25, vai nos trazer uma advertência, meus amados irmãos. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Por que esse cuidado, meus amados irmãos? Porque não devemos recusar aquele que fala. Quem é que fala? São os pregadores? É Demétrio? De forma alguma. Quem fala aqui, meus amados irmãos, é Jesus Cristo. Não devemos recusar ao que Ele fala. Por que não devemos recusar o que Ele fala? Porque o Deus é o mesmo. Da mesma forma que houve consequências para aquele povo que, ao ouvir a voz que clamava daquele monte, a voz que estava expressa nas tábuas da lei, e virou as costas, assim também são para aqueles que escutam o chamado precioso do Senhor Jesus Cristo e viram as costas para Ele. E o que foi que aconteceu com aquele povo no deserto? Quando eles foram tirados como um forte do Egito, e começou a caminhada no deserto por 40 anos, liderados por Moisés, eles, meus amados irmãos, se entregaram à desobediência. Não deram ouvidos ao que era dito por meio da palavra de Deus e se distanciaram do Senhor, que resultou, meus irmãos, daqueles 2 milhões de hebreus que saíram do Egito. Apenas 2 famílias entraram na terra de Canaã. Dos que saíram do Egito, dos que estavam vivos, quando saíram do Egito,
Desses 2 milhões, só 2 famílias entraram na terra de Canaã, porque eles desagradaram ao Senhor e desobedeceram. E do mesmo jeito que há uma mudança nos termos da nova aliança, também há uma mudança em relação às consequências. Como está dito no verso 28, que aquele cuja voz abalou então a terra naquele dia, agora porém promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. E essa menção aqui, que o autor dos Hebreus faz no verso 26 do capítulo 12, meus amados irmãos, é uma referência ao livro de Ageu. Ageu, verso 2, capítulo 2, verso 6. Nessa ocasião, o povo estava participando da reconstrução do segundo templo. E havia um certo desânimo no povo, porque eles estavam construindo o segundo templo, mas eles estavam vendo que não estava tão belo e tão glamuroso quanto o primeiro templo, que fora destruído. E isso estava desanimando o povo. Mas o Senhor levanta Ageu para dizer que, apesar desse templo ser mais simples, a glória dele será maior do que o primeiro, porque nesse templo o Senhor Jesus Cristo adentraria ao segundo templo, ele pregaria a palavra de Deus, ele faria a sua obra nesse segundo templo também, participando assim no segundo templo. E aí, meus amados irmãos, essa é uma ponte clara de que a glória desse segundo templo foi maior que a do primeiro. E aqui, meus amados irmãos, o Senhor estabelece que de uma vez por todas ele fará abalar não só a terra, mas também os céus. E nessa ocasião está o que está profetizado no livro de Apocalipse, sobre o final de todos os tempos. E por que essa mensagem ela é urgente e precisamos refletir sobre ela? Porque nós estamos no princípio das dores, caminhando para ver esse final, que será glorioso para alguns e trágico, extremamente trágico para outros. Porque no verso 27, o Senhor diz que ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, com a destruição de toda essa iniquidade, de todo o pecado que será trazido, o que não será abalado permanecerá. E Demétrio, o que é que não vai ser abalado? Aqueles que estão alicerçados na nova aliança, na aliança do sangue do Cordeiro, daquele sangue carmesim precioso, derramado naquela cruz. E aqueles que não se encontrarem nessa aliança, meus amados irmãos, eles enfrentarão as consequências, mas dessa vez, uma consequência eterna. E eu contemplo, meus amados irmãos, os rostos daqueles, e contemplo as almas, e rogo a Deus, pela sua misericórdia, porque é possível ver por meio da palavra de Deus, o cenário de destruição, e de perdição, de estar afastado da presença de Deus, que muitos, por não darem ouvidos ao que está escrito, por não dar ouvidos ao que os homens de Deus dizem, viram-se as costas, e assim como aquele povo que pereceu no deserto, não dão a mínima. Muito mais do que isso, assim como os antediluvianos, que acharam bobagem e tolice, Noé construiu uma arca por 120 anos, continuam com a mesma zombaria em relação ao povo de Deus, ao povo da cruz, e não se atentam para as palavras escritas no seu santo livro. As marteladas que são dadas em cada madeira naquela arca é a mesma coisa que estamos fazendo hoje. Estamos anunciando que o Senhor Jesus Cristo vem, que Ele não demora, que está próximo. Aquele que tem ouvidos ouça, é urgente esse chamado. Esse é o chamado do Senhor. Aquele que diz:
com voz graciosa, em vez de voz temerosa, como a aliança do Sinai, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a voz de Jesus, a voz doce, que ecoa da aliança de Sião. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dê ouvidos a essa palavra. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo nessa noite. Dê ouvidos ao que fala. Não recuseis ao que fala, porque todo esse mundo que conhecemos, suas estruturas serão abaladas. Tudo será destruído. Vejam, contemplem esse templo maravilhoso que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Passará, meus amados irmãos. Mas aqueles que estão alicerçados na aliança do Cordeiro Santo de Deus, esses não passarão. Esses irão habitar nos altos céus com o Senhor da glória pelos séculos dos séculos. Que nosso coração seja tomado dessas convicções dessa noite. Que sejamos, meus irmãos, porque aquele que eu vos anuncio nessa noite também tem uma palavra para nós, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 11 ao verso 12. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E como esse verso se alinha com o que está escrito aqui? Veja no verso 28, está solicitando aqui que retenhamos a graça, essa graça imerecida, essa graça que Jesus derramou sobre as nossas vidas ao verter seu sangue naquela cruz. Essa graça que nos foi dada, que nos permitiu se aproximar do Deus Santo, por meio do sacrifício do Cordeiro, por essa ponte restabelecida. Contemple, meus amados irmãos, a maravilhosa graça que foi derramada sobre a vida de cada um de nós, e que nos agarremos a ela, que não nos cedemos às tentações desse mundo, às ofertas desse mundo, às atrações desse mundo. Não vale a pena, meus amados irmãos. Assim como Noé naquele dia, batendo aquela madeira naquela arca, que essas batidas, que esse som maravilhoso de vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que seja tomado o nosso coração nessa noite, meus amados irmãos, porque ele vem sem demora. Venho sem demora, conserva o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Glórias sejam dadas ao Deus Santo, todo poder. Atente a essas palavras, meus amados irmãos. Nós não sabemos o dia da manhã, e não sabemos quanto tempo nós temos, e o Cordeiro Santo do Senhor continua: vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não negligencie esse convite. Não vire as costas. Não dê as costas. Quantas oportunidades terás de ouvir essa voz preciosa do Senhor, a partir da sua palavra, nos convidando e nos chamando à sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, eu trago à nossa mente aquela visão do culto, em que nós aqui na terra, enquanto congregando e congregados nessa igreja, começamos a adorar ao Deus vivo, Todo-Poderoso, e nos juntamos às hostes de anjos celestiais, adorando a Deus, uma sintonia entre o mundo físico e o mundo espiritual, na adoração ao Deus Trino, Todo-Poderoso. Contemple, meus amados irmãos, esse é o valor da igreja para as nossas vidas. Esse é o valor dessa comunhão, de poder contemplar semana após semana os rostos dos amados irmãos, e juntos em unidades aqui adorarmos ao Deus que fez todas essas coisas por cada um de nós. Ele, Jesus Cristo, o mediador da nossa aliança, da nova aliança, foi a Ele que nós chegamos. Nós chegamos à presença
de uma companhia de inumeráveis anjos, dos primogênitos arrolados do céu, na Assembleia Universal, dos remidos, é isso que diz a palavra de Deus. A cidade do Deus vivo, todo-poderoso, é aqui que nós estamos, meus irmãos. Essa é a realidade inabalável. Esse é o reino inabalável do qual nós fazemos parte e que nós devemos pegá-los com unhas e dentes. Tu és meu e eu sou teu, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, temos uma advertência para aqueles que ainda não se aproximaram do Deus vivo, do Senhor Jesus, que não fazem parte ainda dessa nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro. O verso 29 vai dizer que nosso Deus não mudou. O mesmo Deus da aliança do Sinai é o mesmo Deus da aliança de Sião. Os montes mudaram de nome, mas o Deus ao qual nós servimos, ele não mudou. Ele continua o mesmo e ele ainda é fogo consumidor. Esse Cordeiro bendito que tem essa voz suave nos nossos ouvidos, na ocasião da sua segunda vinda, não voltará como um cordeiro. Ele voltará como o juiz de todos. E que prestemos atenção às palavras e à mensagem ditas nesse dia. Então, tendo essa visão da igreja e das implicações espirituais da igreja do Senhor, agora tem uma palavra de 5 minutos dirigida a esse grupo. Lídia, precioso. Meus amados irmãos, essa visão da igreja, que foi contemplada aqui à luz dos versos de Hebreus 12, os amados irmãos têm contribuído para que o ambiente de adoração desse lugar seja melhor. Ao estarem naquelas portas nos recebendo, domingo após domingo, semana após semana, aquele ali é o sorriso e a recepção calorosa da igreja de Deus, que serve a esse Cristo da nova aliança. É o sorriso de Cristo estampados a todos os servos que adentram esse lugar para adorar a Deus e também aos visitantes e congregados. E por que eu menciono isso, meus amados irmãos? Porque a recepção, o sorriso, as mensagens de boas-vindas já são quebras para aqueles que vêm sobrecarregados e cheios de fardos e podem adentrar na presença de Deus já num ambiente melhor, para assim se entregarem ao verdadeiro ambiente de adoração ao Senhor. E o Grupo Lídia contribui grandemente para isso, meus amados irmãos. E no verso 13, capítulo 2, essa mensagem é para não só o Grupo Lídia, mas para toda a igreja, para que sejamos constantes no amor fraternal. Depois de mencionar essas palavras, o autor dos Hebreus vai logo em seguida, descrevendo os deveres sociais da igreja, dizer imediatamente que sejamos constantes no amor fraternal, para que nós não negligenciemos a hospitalidade, e como o Grupo Lídia tem sido feito parte desse acolhimento, dessa hospitalidade, em que eles recebem os visitantes e os nossos membros. Meus amados irmãos, e aqui vem uma implicação. Não negligenciemos a hospitalidade. Por quê? Porque alguns, praticando-a, sem o saber, receberam o quê, meus amados irmãos? Receberam anjos, receberam servos de Deus abençoadores, que hoje em dia podem fazer a diferença no meio do povo de Deus e contribuir com as boas obras, na manifestação do Santo Espírito de Deus em suas vidas, para que a igreja continue crescendo, se desenvolvendo e anunciando a Jesus Cristo nesse mundo tão carente da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, eu gostaria de ser mais ousado nesse dia. E aqui eu finalizo as minhas palavras. Eu gostaria que os amados irmãos se colocassem de pé, o Grupo Lídia. Também, meus amados irmãos, eu gostaria que vocês contemplassem as portas da igreja do Senhor. Por ali, meus amados irmãos, nos próximos anos,
entrarão muitos alcoólatras aqui, muitos ateus, prostitutos, várias coisas ruins desse mundo, pessoas depressivas que estão vindo à presença do Senhor para ouvir a palavra de salvação. E eles se tornarão, muitos deles, ex-alcoólatras, ex-prostitutas, ex-ateus, diversas outras coisas ruins. O que você puder enumerar aí serão ex. E o sorriso e a recepção calorosa de vocês pode fazer a diferença completamente na vida deles, para que eles se sintam bem acolhidos no meio do povo de Deus, para junto com as milícias celestiais, adorarmos ao Deus em espírito e em verdade. Que tenhamos essa convicção no coração, que tenhamos a convicção que não podemos negligenciar a hospitalidade e quão precioso é o trabalho de vocês, na função de ser hospitaleiro a esse povo, carente de ouvir a palavra de Deus desse mundo afora. Meus amados irmãos, a forma como vocês nos recebem, como ovelhas do Senhor, somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, mas tantos quantos precisarem de ouvir a palavra do Senhor, também poderão ter uma porta aberta aqui, e um sorriso de Cristo recepcionando a cada um deles. Amém, servos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, sem contar